Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no meu canal do YouTube. E hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre como classificar o tipo de dor do paciente. É muito importante e o que muda de fato na prática clínica, certo? Eu quero trazer um papo justamente que seja aplicável nessa prática clínica e que vai te trazer o porquê que você deve de fato ir atrás das novas classificações, porque mudou bastante nos últimos tempos. Eu sou a fisioterapeuta Raquel Garcia, sou formada pelo IPA desde 2017, tenho especialização em dor e neuromodulação e eu atuo diariamente aqui na minha clínica com pacientes das mais variadas classificações de dores crônicas. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui é baseado no que de melhor a ciência tem, né? Porque justamente isso que eu estudo diariamente, mas que eu atuo na prática clínica também. Quem quiser me acompanhar no meu Instagram, tem o QR Codezinho aqui ao lado, porque lá eu consigo postar os stories, eu consigo ter uma interação um pouco melhor com vocês. Mas aqui no canal também tem várias outras aulas bem legais que vocês podem ir acompanhando para aprender um pouco mais sobre esse mundo da neurociência da dor. Mas vamos lá então. Como é que eu vou tratar algo se eu nem sei o que estou procurando? A gente vai começar essa aula com essa ideia, né? Nós não temos como um paciente com dor chegar aqui na minha frente e eu pensar que dor é tudo igual. Ah, Raquel, eu tô com dor nas costas. Ah, tá, então vamos lá fazer o que eu faço para um, fazer a mesma coisa para todos. Isso não existe, isso não é ético, isso já foi-se o tempo onde a gente achava que dor era só sinal de lesão, tá? Então hoje a gente vai entender justamente que existem várias classificações de dor. Às vezes na mesma localização a gente vai atrás de uma boa anamnese e a gente acha mecanismos de dor diferentes e sim muda o tratamento, tá? Então eu trago essa imagem que não tá nem muito com uma resolução muito boa, mas é de um elefante, onde tem várias pessoinhas ali vendadas, né? E cada um pegando em uma parte do elefante. Essa é uma historinha que traz assim um diálogo aonde aquele que está, por exemplo, ali no dorso do elefante diz: eu acho que é uma parede. O outro que pega ali no rabo diz: eu acho que é uma cobra. O outro que pega a pata, cada um vai trazendo ideias do que acha que é, mas como eles estão vendados, eles não sabem o que estão procurando, ninguém consegue ver que é um elefante. Assim então, o fisioterapeuta que vai avaliar um paciente com dor, mas ele não sabe o que ele está procurando, ele não conhece as classificações de dor que existem, certo? Então vamos lá, vamos aprender um pouquinho mais, né? Essa é a minha ideia da aula de hoje, trazer esse mundo aqui para vocês. Vamos lá, vamos começar pela classificação temporal, que é a mais clássica. Dores agudas são aquelas que duram até 3 meses. Essas têm mais a ver com processos fisiológicos, processos de cicatrização, processo inflamatório. Já as dores crônicas são aquelas que persistem mais do que 3 meses, certo? Então, essa é a nossa primeira classificação. Uma classificação temporal. O paciente chegou aqui, a gente tem que perguntar desde quando começou o teu sintoma, certo? Depois a gente tem algumas subcategorias temporais, que é com relação a como essa dor se apresenta no dia a dia dessa pessoa. A gente vai perguntar: fulaninho, essa tua dor, ela é uma dor que tem todos os dias, ela é igualzinha todos os dias, está sempre ali um nível 5 de dor, então ela é uma dor contínua, uma dor diária. Ou não, essa dor ela tem dias que eu não sinto, mas tem dias que tá muito forte, tem esses flare-ups que a gente chama, que são esses escapes de dor. Ela seria uma dor recorrente, que ela tem intervalos sem dor, mas tem esses períodos de agudização. Tem, por exemplo, pacientes que mesmo tratados, né, eles têm uma dor lombar crônica que pelo menos uma vez por ano, 2 vezes por ano, eles acabam tendo esses episódios, esses flare-ups, tá? Então a gente precisa classificar, entender esse padrão e assim, em cima disso, ir montando o diagnóstico. Ou não, essa pessoa diz assim: não, eu tenho dor todos os dias, mas eu tenho períodos que eu tô pior. Então, eu tenho uma dor basal ali, uma nota 3, e às vezes eu chego numa nota 7. Então, ela é classificada ali como esse tipo número 3, que é uma dor contínua associada com flare-up. Então, essa dor, ela tá ali todos os dias, mas tem esses escapes de dor, certo? Depois a gente ainda tem uma classificação que é com relação ao mecanismo, tá? Então classifiquei essa pessoa com relação à classificação temporal em aguda ou crônica, já classifiquei com relação à apresentação de sintomas, né, entre contínua, recorrente e recorrente com flare-ups, e agora eu tenho que classificar de acordo com o mecanismo de dor, tá? Nós temos 3 mecanismos de dor, então, nociceptivo, neuropático e nociplástico. Isso aqui é muito importante porque o tratamento baseado em mecanismo é onde a ciência traz que a gente tem melhores resultados, tá?
vou trazer para vocês, apesar de a gente ter sim dores mistas, a gente precisa entender por onde que a gente tem que começar, porque esses mecanismos são fatores que contribuem para o desenvolvimento, né? Como é que começou essa dor, para a manutenção ou para a intensidade da dor também. Então vamos lá, uma breve explanação aqui sobre as dores nociceptivas. São as dores que surgem de um dano real ou potencial ao tecido não neural e é devido à ativação dos nossos receptores. Isso aqui é o texto, tá? A classificação que tem lá na IASP, tá? Mas basicamente dor nociceptiva então é aquela dor mais fisiológica, digamos assim, a dor mais relacionada a uma lesão, tá? Então é a ativação dos nossos receptores. Mas a gente também tem como não ter lesão, por exemplo, uma manutenção tissular, que é um tipo de dor nociceptiva, onde a gente, por exemplo, a pessoa ficou mantendo pressão ali por um tempo, ou ficou mantendo uma posição, gera uma manutenção tissular, uma manutenção daquele tecido, e vai gerar uma sequência de alterações químicas, inclusive ali na região, e vai ativar os nociceptores. Então não é lesão, mas é uma dor nociceptiva, certo? Nós temos também as dores neuropáticas, que eu vou falar para vocês um pouquinho no próximo slide, e as dores nociplásticas, que são as dores que surgem da nocicepção alterada. Então, que apesar de não ter uma evidência clara de um dano real ou potencial ao tecido, a dor existe. Então, seria mais a ver com são dores crônicas, tá? E teria mais a ver com uma sensibilização do nosso sistema nervoso central ou periférico, certo? Então, essa dor nociplástica, ela foi reconhecida em 2016, então a gente está aí ainda engatinhando para os profissionais entenderem esses novos conceitos e conseguir colocar na sua prática clínica. Mas trazendo também sobre a dor neuropática, que foi o segundo item ali do slide anterior que eu falei para vocês. A dor neuropática, então, ela é a dor do nervo, tá? É uma dor causada por lesão ou doença do sistema nervoso somatosensorial e ela pode ser central ou periférica. Como assim? Dor neuropática central, uma dor pós-AVC, uma dor no Parkinson, uma dor que ela tem a ver realmente com uma lesão ou doença do sistema nervoso central. Ou periférica, por exemplo, uma hérnia de disco, uma neuropatia periférica, diabética, uma compressão de nervo periférico, então tudo isso são dores neuropáticas, tá? E a gente tem sim tratamentos diferentes. Mas tem uma grande parcela da população que chega no consultório e ela tem dores mistas. E aí a gente vai entender que há um mecanismo ali que iniciou daqui a pouco uma dor nociceptiva, por exemplo, hérnias de disco tem um componente às vezes neuropático e nociceptivo também, tá? Muitas vezes essa hérnia, ela inclusive já aconteceu o período dela de reabsorção, ela não tem mais os testes lá positivos e se tornou uma dor nociplástica, tá? Então a gente precisa entender a história da doença para conseguir bolar um bom plano de tratamento e entender qual desses mecanismos está predominante naquele momento, porque é a partir daí que a gente vai começar então a tratar, de fato, certo? Então pronto, fizemos a nossa classificação de mecanismo, fizemos inicialmente a classificação temporal, depois a classificação com relação ao perfil da apresentação de sintomas, depois com relação ao mecanismo e agora a gente vem para a origem, tá? Tudo isso a gente vai colhendo na anamnese, pessoal. Com relação ao mecanismo, a gente tem testes e questionários que a gente também vai encaminhar para essa pessoa, vai fazendo essa pessoa para bater o martelo, mas tudo isso aqui ainda é na anamnese, a gente fazendo perguntas guiadas para ir entendendo a história e encaixando essa pessoa nos seus devidos diagnósticos, tá? Mas de acordo então com a origem, pode ser primária ou secundária. Como assim? Dores de origem primária, nós temos então aqui esses 5 tipos de classificação iniciais, tá? Onde aqui tem esse artigo da IASP, que é bem importante, aonde agora no novo CID-11, a dor crônica primária, ela foi considerada uma doença, tá? É uma dor que ela surge, então a dor por si só é a própria doença, ela não é secundária a alguma coisa, tá? Então, por exemplo, nós temos as dores crônicas de cabeça, a gente tem cabeça e pescoço, nós temos as dores crônicas generalizadas, o maior exemplo é a fibromialgia, a gente tem a síndrome de dor complexa regional, a gente tem as dores crônicas viscerais e as dores crônicas musculoesqueléticas, e aí vem a dor crônica cervical, torácica, lombar, e de tronco, enfim, de membros. E aí a gente pode ir classificando essa pessoa de acordo ali com o mecanismo, né, com a origem, com tudo que eu fui trazendo ali para vocês. Mas se ela não tem, então, a gente consegue sim descrever um momento exato. Foi após um acidente que ela começou a sentir isso. Ela foi após uma infecção, ela foi após
ela tem um mecanismo inicial, ela é uma dor por questão da doença de Parkinson, por exemplo, aí é uma dor crônica secundária. Aqui eu trouxe para vocês o estudo, né, da PEN, trazendo justamente sobre as dores crônicas secundárias musculoesqueléticas, tá? Então, por exemplo, aqui tem as dores crônicas após uma inflamação persistente, tá? Por exemplo, ali a gota, né, que seria esses depósitos de cristais, após uma infecção, após doenças autoimunes e desordens inflamatórias, por exemplo, o lipedema, certo? Então, a gente tem uma doença de base, a gente tem uma situação ali que sustenta, a dor crônica ela é secundária a esse diagnóstico de doença de base. Mas o que a gente vê é que muitos não têm esse diagnóstico, tá? Então, isso encaixaria nessa dor crônica primária. Então, pessoal, a ideia dessas aulas aqui no YouTube é realmente ser algo rápido, né? Eu sei que é bastante informação, mas é trazer para vocês essa importância, é abrir os olhos, porque sem uma avaliação de tudo isso aqui, você vai estar tratando às cegas, é um mero chute. E um chute, a gente coloca as chances de acerto lá para baixo, a gente realmente não está sendo ético com os nossos pacientes, a gente realmente não está elevando, então, o nome da fisioterapia, né? A gente tem que ir atrás de ofertar. Tratar dor crônica já não é fácil, já não é uma coisa simples, tá? Ainda mais se você não tiver a ciência como sua aliada. Então, a gente tem sim ter uma fisioterapia baseada em evidência, aumentando assim a probabilidade de sucesso, com ética e respeito ao seu paciente, tá? Você está estudando, você está aqui vendo um vídeo de atualização, aí sim você eleva o nome da fisioterapia e você está aumentando as suas chances de sucesso e os seus pacientes com certeza vão agradecer. E para que você possa se aprofundar um pouco mais nisso, eu tenho o meu curso, Fisioterapeutas de Sucesso, Desvendando a Neurociência Moderna da Dor. Nesse curso, é um curso online, tá? Lá no meu Instagram eu tenho todo o link na bio ali que você pode acessar toda essa página para entender um pouco mais sobre o conteúdo do curso, sobre como que ele é ofertado. Ele é em aulas pequenininhas, onde você vai assistir entre um paciente e outro, e você vai também poder participar lá no meu link da bio, e aqui na descrição também eu vou deixar do link para você participar. Isso é gratuito, da minha comunidade dos fisioterapeutas de sucesso, onde lá eu coloco inclusive o lembrete dessas aulas que eu trago aqui no YouTube, para que vocês possam estar se atualizando também de forma gratuita, certo? Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários e te vejo na próxima aula.